te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Olá, amigos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos para o nosso Evangelho no Lar da noite de hoje. Estamos aqui realizando nas nossas redes sociais a divulgação a fim de que os companheiros que nos acompanham semanalmente no nosso encontro aos domingos possam já saber de que estamos ao vivo para a realização do nosso Evangelho no Lar da noite de hoje. Seja muito bem-vindo, sinta-se acolhido no nosso lar, na nossa casa, a partir de agora, pois graças à tecnologia, à inteligência do homem, nós estamos conectando todos os nossos lares, todos os nossos corações para realizar juntos, em família, o Evangelho do Lar desta noite. E eu te convido desde já a contribuir com a divulgação da nossa atividade. Quantos companheiros devem estar precisando nesse instante de uma prece, de uma mensagem de incentivo, de uma palavra do Evangelho? Você pode ser o elo de ligação que permita com que a mensagem consoladora chegue a esse coração aflito nesse instante. Então compartilhe a transmissão, divulgue para os seus contatos no WhatsApp. Assim você vai estar contribuindo com a divulgação da mensagem espírita e com certeza levando consolo a algum coração amigo que esteja necessitando dessa mensagem na noite de hoje. E eu quero agradecer a presença de todo mundo que já chegou por aqui, lembrando sempre a você da necessidade de nos informar de que cidade você está falando, né? Vamos estreitar aí os nossos laços de amizade, os nossos laços de fraternidade, de intimidade uns com os outros, e vamos nos informar, né, de que cidade estamos todos falando. Eu quero agradecer a presença de quem já chegou por aqui. A primeira da noite foi a Ana Ilza, que estava junto comigo ontem na SEAI, na Sociedade de Assistência e Estudo lá em Guapimirim. E uma noite muito agradável. Eu quero agradecer todo o acolhimento dos trabalhadores da SEAI. Um abraço, Ana Ilza. Um abraço, Luzia. Não sei se você está trabalhando hoje. Acabou de dizer que hoje está no plantão assistindo de Angra dos Reis. Muito obrigado aí pelo compartilhamento, viu, Luzia? Boa noite, Maúde. Seja bem-vinda. Boa noite, Leonor. Namastê para você também. Tem uma canção do Plínio de Oliveira que o título é esse, Namastê. É uma canção lindíssima. Se você não conhece, Leonor, eu te convido aí a procurar, viu? Boa noite, Maria do Carmo. Boa noite, Mara, que também esteve comigo ontem em Guapi. Me deu até uma carona. Boa noite, Rosimar. Boa noite, Fátima. Débora de São João de Meriti. Jaciana, boa noite. Tânia, boa noite, seja bem-vinda. Cristiane Russo de Nilópolis, seja bem-vinda. Aparecida, boa noite. Márcia Pinto, boa noite. Sônia Santana,
que seja realmente uma noite de muita paz. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Sônia Hoffman, sempre lá de Porto Alegre ligadinho na gente. Hoje eu estive recordando aí os nossos encontros no CERJ sobre inclusão, acessibilidade. Sempre um prazer estar na sua companhia. Boa noite, Christian e toda a sua família lá de Santo Aleixo. Eliceia Ramos, boa noite. Angélica, receba meu abraço. Boa noite também. Maria do Carmo, boa noite. Fátima Andrada, também de Guapi, boa noite. Fabiana, boa noite. Dora de Macaé, boa noite. Ana Marta, seja bem-vinda, boa noite. A Márcia Pinto está dizendo que está assistindo de Campo Grande, seja bem-vinda. Márcia Leite de Nilópolis. A Vera Castelo Branco, seja bem-vinda. Eliane Faria, eu acho que é a primeira vez dela conosco aqui. Seja bem-vinda. Solange Mascarenha, seja bem-vinda. Soledade, Eleni. Rosa Oliveira, seja bem-vinda. Enfim, são muitos companheiros que já estão chegando. A Solange Mascarenha está dizendo que está assistindo de Miguel Couto. Jesuidite, também de Porto Alegre, lá com vizinha da Sônia, seja bem-vinda. Então nós vamos iniciar o nosso encontro da noite de hoje, rogando desde já que os espíritos amigos possam estar nos envolvendo, nos permitindo a presença amorosa que vai nos auxiliar com que as nossas reflexões atendam efetivamente a todas as necessidades de todos os corações e espíritos que estarão conosco hoje e que vão assistir o vídeo durante a semana, porque ele fica lá publicado no Facebook. Se você ainda não compartilhou, compartilhe, pois você vai estar contribuindo com a divulgação. A Eliane Faria está dizendo, eu normalmente assistia na segunda-feira de manhã. Tá vendo como realmente muitos companheiros assistem durante a semana o nosso Evangelho. Hoje nós vamos fazer uma página inicial, para a nossa reflexão inicial, do livro Fonte Viva, psicografia do Chico, do nosso amado Chico, pelo Espírito Emmanuel. É a lição 41, cujo diálogo proposto por Emmanuel se dá a partir das reflexões da carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Bom saber que você está por aí. O título é Na Senda Escabrosa. Vamos à fala de Paulo. Nunca te deixarei, nem te desampararei. É a fala de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Vamos então aos comentários de Emmanuel. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, na subida pedregosa da ascensão. Muito mais de que pão do corpo, necessitamos do pão do espírito. Se as células do corpo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece a natureza sobre o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade? Na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O Todo-Poderoso, Todo-Misericordioso, contudo,
ainda aí, não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende no céu de nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Olha, essa mensagem ela é belíssima. Paulo faz referência à companhia que Jesus há de nos fazer sempre, sempre, sempre. E aí ele termina dizendo que mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem sofrido, eu não sei o que você tem vivenciado. Agora, algo eu tenho enquanto certeza absoluta: toda tempestade passa e sempre haverá um novo amanhecer. E Jesus sempre estará conosco, nunca nos desamparará. Então, com essa certeza imbatível, eu quero te convidar nesse instante a fechar os seus olhos, para que nós possamos rogar aos céus as bênçãos espirituais para o encontro desta noite. Se você se sentir à vontade, feche os seus olhos, silencie o movimento do corpo físico, até que a gente possa falar com o Senhor da vida, dizendo assim: amigo Jesus, médico das nossas almas, douto mestre das nossas existências, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunindo a nossa família espiritual para, no ambiente fraterno do nosso lar, estarmos juntos realizando mais um evangelho. Permita, Senhor, que possamos crescer juntos nesta noite, refletindo em torno da Tua proposta consoladora e libertadora. Que o Evangelho nos traga conforto, consolo e, com a mensagem de Emmanuel, também nos traga alimento espiritual. Envolva cada companheiro que está conosco nesse instante, cada irmão amigo que se conecta reservando esses breves minutos para o nosso encontro, onde muitas energias são geradas. Energias numa proporção, Senhor, que nós não somos capazes de imaginar. Permita ainda que essas energias se expandam, envolvendo o lar daqueles que vão assistir à atividade ao longo da semana. E assim, Mestre amado, guardados e mantidos em segurança e usufruindo das bênçãos da Tua presença, pedimos a permissão para iniciar o nosso Evangelho no Lar na noite de hoje. Se conosco, Jesus,
hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu ver mais quem chegou depois que nós começamos a nossa atividade. Rosane de Nilópolis, o César, que está hoje em Macaé, deve estar trabalhando, né, César? A Vera está pedindo para orarmos pelo Rio de Janeiro, que está nesse instante passando por chuvas e ventos muito fortes. Nós vamos estar vibrando, viu, Vera? A cidade do Rio de Janeiro que é tão amada por todos nós. O Beto de Rio Bonito, a Lúcia também de Guapi, a Ellen dizendo que está nos dando boa noite, a família Domingues conosco, um abraço para os dois Vítores, Regina, boa noite, Valéria, boa noite, Resina Esteves de Saquarema, Rita, seja bem-vinda, Rosângela, Tarcísio já compartilhou, seja também muito bem-vindo. Bem, como todos sabem, nós estamos estudando de forma sistemática o Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa retomada da nossa atividade, nós reiniciamos a partir do capítulo 1. Seja bem-vinda, viu, Adriana? Jacarepaguá. Os companheiros que chegaram, se puderem compartilhar a transmissão, vão estar contribuindo muito. Nós estamos então estudando o capítulo 1, cujo título é Não Vim Destruir a Lei. Todo o diálogo ele é feito com base nas reflexões feitas do registro do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, quando Jesus teria dito que não veio destruir a lei, mas cumpri-la. Boa noite, Leia. Boa noite, Valdite. Seja bem-vinda. Boa noite, Graça. Então, por esse trecho do Evangelho, Kardec estabeleceu alguns subtítulos. Nós conversamos na primeira semana sobre Moisés, a importância histórica, religiosa de Moisés, no processo de surgimento do cristianismo. Falamos sobre os 10 mandamentos, né? Uma obra, inclusive, da mediunidade, uma escrita direta nas tábuas. Falamos da importância do Cristo enquanto segunda revelação, o maior expoente da história religiosa que a humanidade pôde conhecer. Falamos sobre o papel do Espiritismo, a sua missão enquanto ciência, para desvendar as leis de Deus. Falamos então sobre a aliança da ciência e da religião, e há 2 semanas nós entramos no título A Nova Era. Já estudamos o item 9, o item 10, e hoje vamos para o último item, que é apenas um parágrafo, e tem depois uma nota de Kardec, que também é um parágrafo. Então o estudo de hoje vai finalizar o capítulo 1 do Evangelho. Olha que maravilha, né? Pouco a pouco nós vamos caminhando, avançando, somando conhecimento, juntos, crescendo. Na semana que vem nós começamos o capítulo 2 do Evangelho, cujo título é Meu Reino Não É Deste Mundo. Renê, seja bem-vinda. Gostaria, Renê, que você dissesse para os nossos companheiros de que cidade você está nos acompanhando. Compartilha aí conosco. Os companheiros veem o quanto a nossa atividade do Evangelho tem alcançado aí a vastidão do nosso grande globo azul que é o nosso planeta. Então abra aí no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 11. Seja bem-vinda, Mara, nos assistindo do Meia, no momento sem luz e vento mudo. Espero que a bateria do seu celular
consiga te permitir estar conosco até o finalzinho do Evangelho, viu, Mara? Porque nós vamos estar orando pelo Rio de Janeiro, enviando as nossas melhores energias para todas as cidades que foram acometidas por esse grande temporal, essa ventania muito grande, para que todos os nossos irmãos em humanidade sejam protegidos, guardados pela misericórdia divina. Então vamos lá, vamos fazer a leitura em conjunto, o item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é de autoria, nada mais nada menos do que Erasto. Então olha o que Erasto diz. Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Ou seja, Santo Agostinho é um dos espíritos mais empolgados e que mais tem pulverizado, divulgado a mensagem espírita. Manifesta-se por toda parte. Erasto está fazendo referência, num diálogo com Kardec, ao que acontecia lá na época, nos instantes da codificação, dizendo que Santo Agostinho era um dos mais empolgados, manifestava-se por toda parte. A razão disso encontramo-la na grande vida deste filósofo cristão. Pertence ele à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Aí, olha, a Renê disse de onde está. Ela disse que está de, sem nem falar o nome da cidade, Eilat Sul, de Israel. Então a Renê está nos acompanhando de Israel. Olha que interessante. Kardec, acho que começa dizendo assim. E ele vai dizer depois o porquê que ele está fazendo essa referência a Santo Agostinho. Mas ele diz assim: Santo Agostinho é um dos maiores colaboradores com a divulgação da mensagem do Espiritismo nascente. Ele se manifesta por toda parte. Mas não poderia ser diferente, já que ele é um dos maiores nomes, um dos maiores filósofos do pensamento cristão de todos os tempos. E ele, inclusive, pertence à falange dos pais da Igreja Católica, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Ou seja, Erasto está falando que todos nós, devemos gratidão à Igreja Católica pelo esteio sólido do cristianismo em que ela conseguiu contribuir de alguma forma. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda pelo fulgor da verdade. Ou seja, como muito dos ícones do cristianismo, Santo Agostinho foi tirado do paganismo para o cristianismo por conta do grande esplendor da verdade, dos questionamentos que fazia, que não contava explicação, e que ele conseguiu banhar-se na mensagem da Boa Nova. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava alhures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos. Então ele foi um dos homens que buscou de toda forma aí satisfazer os seus prazeres. Entretanto, ele percebeu que a felicidade verdadeira não estava naquela busca efêmera, mas em prazeres que só a mensagem do Evangelho poderia lhe oferecer. Quando, ao final, ao seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoa-me, creio, sou cristão. Então aqui Erasto vai até fazendo uma comparação da história de Paulo, Saulo, com a de Santo Agostinho, dizendo que em um determinado momento da vida, Santo Agostinho também recebe um chamado. Ele buscava, de certa forma, a verdade, buscava a felicidade, mas fez de forma inicial
por caminhos de busca de prazer. E num determinado momento o sol da verdade surge na vida dele e ele atira-se de corpo e alma à divulgação, à difusão dessa verdade. Isso é muito interessante. Agradecer aí a presença de quem chegou depois, né? Deixa eu ver aqui quem chegou. Eu vi o Guto, seja bem-vindo. Silvana dizendo também está de Porto Alegre. Olha, temos 3 companheiros de Porto Alegre hoje. Valéria de Bento Ribeiro, Silvana Menezes dizendo que a casa dela, peço muita luz para conseguir ela está passando por uma dificuldade, a gente vai estar vibrando por você também. Vamos então continuar a leitura, espero que você esteja me acompanhando aí. Olha, nós estamos estudando, para quem chegou depois, nós estamos estudando o último item do primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é Não Vim Destruir a Lei. Estamos no item A Nova Era, quando Erasto vai nos fazendo uma reflexão acerca da importância de Santo Agostinho. E alguns companheiros vão dizer assim, mas não estou entendendo, por que está falando de Santo Agostinho? Porque ele está falando da nova era. Falamos do papel do Espiritismo. E de repente, nós vemos um espírito do quilate de Santo Agostinho, que tinha uma ligação extrema com a igreja, se comprometendo com a divulgação do Espiritismo. Essa é a reflexão que Kardec vai nos propor já já. E desde que ele teve esse encontro com a verdade, tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou as características e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe virá me visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera da vida futura. Aí agora, Erasto faz citação a uma fala de Santo Agostinho, que está registrada no livro As Confissões de Santo Agostinho, que é um livro muito interessante, em que, quando nós vamos fazer a leitura com um olhar mais apurado, vamos ver o quanto Santo Agostinho falava, conhecia e sabia da espiritualidade da vida futura. O quanto ele tinha convicção da continuidade da vida, coisas que hoje são preceitos básicos do Espiritismo. E aí Erasto traz uma frase em que Santo Agostinho diz, nos instantes próximos da morte, dizendo que não tinha dúvida nenhuma de que a mãe dele lhe viria visitar e lhe revelaria o que estava reservado para a vida futura. Olha que interessante. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. É essa a razão porque hoje, vendo a chegada a hora de divulgar essa verdade que ele outrora pressentia, se constituiu seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Erasto, discípulo de Paulo, Paris, 1863. E aí Erasto vai fazer a ligação, olha, Santo Agostinho já em vida, na condição de grande preposto do cristianismo, dizia ter convicção plena da vida futura, da espiritualidade. Exatamente por isso, por essas convicções que ele já possuía, quando ele chega no mundo espiritual e é convidado a trabalhar no grande projeto de uma nova era para a humanidade, esse é o nome do subtítulo que estamos estudando hoje, ele se atira de corpo e alma. Por isso vamos vê-lo contribuir inúmeras vezes na obra da codificação.
Então aí a importância desse ícone que já demonstrava convicção inequívoca acerca da vida futura enquanto estava aqui na condição de servidor da igreja, e que no mundo espiritual, convencido que já estava, se atira com bastante ardor na disseminação do espiritismo, que é uma nova era para a humanidade. Vocês lembrando sempre que vocês podem contribuir, deixando aí o entendimento, né, a dúvida que vocês tiverem no nosso espaço do bate-papo. A Aparecida diz que ficou emocionada sabendo da presença da Renê conosco, desejando que ela se sinta bem-vinda, que Israel receba as nossas melhores vibrações de paz. Renê é uma companheira que, na medida do possível, nos acompanha, mas por conta do fuso horário, às vezes ela assiste o Evangelho no outro dia. E hoje ela nos deu a alegria de estar conosco. O Tarcísio diz: Santo Agostinho é um profundo exemplo de exercício de autoconhecimento e reforma moral, vivendo e vencendo as limitações morais que nós hoje lutamos internamente por diluir, que é o transmudar vício em virtude. Olha, o Tarcísio foi até poético. E aí acabou nos remetendo à famosa resposta de Santo Agostinho na questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando nos propondo um exercício prático acerca do autoconhecimento, nos convida a examinar diariamente, ao final do dia, todos os nossos atos daquele dia. E como bem lembrou o Tarcísio, Santo Agostinho teve uma vida como a nossa. Buscas de prazeres, né, no começo da sua existência, até que ele percebe que aquilo que ele buscava, ele não estava encontrando nas suas práticas. Então ele começa a se autoavaliar, a se autoexaminar, e aí de repente ele se encontra com o sol da verdade e transforma a sua vida, como ele disse ali, que eu gostei muito, transmudando-se do vício para a virtude. E efetivamente Santo Agostinho é um grande exemplo para todos nós. A Cristiane Russo está endossando aí as palavras da Aparecida acerca da presença da Renê. A Rosângela está dizendo que hoje está difícil, a internet está muito ruim, mas permanece aí, Rosângela. Se não for possível assistir tudo, assiste o vídeo que fica disponível depois no Facebook. A Cleusa disse: feliz e feliz por achar você depois de tanto tempo. Eu acompanhava na TV Nova Luz. Obrigada. Ah, Cleusa, que alegria saber então que nós nos encontramos, né? Então aproveita e curte aí a página do nosso Evangelho no Lar. Nós já estamos alcançando quase 1000 curtidas, porque temos realizado todos os domingos, às 21h30, o nosso Evangelho no Lar por aqui. Seja muito bem-vinda. Vamos então, amigos, para a nota de Kardec acerca dessa passagem de Erasto, que encerra o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. Dar-se-á venha Santo Agostinho demolir o que edificou? Kardec perguntando. Certamente que não. Como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não via como homem. Liberta sua alma a entrever claridades novas. Compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelam o sentido verdadeiro de algumas sentenças. Na terra, apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía, desde que, porém, uma nova luz lhe brilhou. Pôde apreciá-la com mais judiciosamente. Assim é que teve de abandonar a crença que alimentara nos espíritos incubos e sucumbos e o anatema que lançara contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo se lhe mostra em toda pureza, pôde ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava enquanto vivo,
sem deixar de ser um apóstolo do cristianismo. Porque, em verdade, ele passa no mundo espiritual a contribuir com o espiritismo, mas isso é continuidade da tarefa dele de divulgador da proposta de Jesus, da Boa Nova, né? Nós vamos já encerrar o nosso estudo, mas eu quero lembrar vocês aí que você pode contribuir aí com as nossas reflexões, comentando aí a passagem que estamos estudando no espaço do bate-papo. Tem duas expressões aqui que Allan Kardec se refere, dizendo assim: assim é que teve de abandonar a crença que alimentava nos espíritos incubos e sucubos, quer dizer, nos demônios, né? Porque a gente sabe que os nossos companheiros também de origem cristã, mas que tem uma interpretação diferenciada da nossa, acreditam muito na existência de um ser maligno, né, que perturba as nossas vidas. E Santo Agostinho, como era católico em vida, alimentava essa ideia da existência dos demônios e tudo mais. Entretanto, quando ele ascende à vida futura e tem acesso, né, a todo esse projeto espiritual de Jesus, ao conteúdo da verdade que a mensagem espírita nos propõe, ele se permite banhar-se por esse sol da verdade e passa a contribuir. E agora veja, ele vê que aquilo que antes ele achava que era o demônio não é nada mais, nada menos do que os espíritos, né? A alma daqueles que já viveram na Terra. Vamos então para a penúltima frase. Pode, sem renegar-se a sua fé, constituir-se disseminador do cristianismo, do espiritismo, porque vê cumprir-se o que fora predito. Proclamando na atualidade, outra coisa não faz senão conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. O mesmo ocorre com outros espíritos que se encontram na posição análoga. Ou seja, nada impediu Santo Agostinho de, na vida espiritual, contribuir com a divulgação da mensagem espírita e de tornar-se um dos seus disseminadores dessa verdade que traz conforto à nossa alma. E assim nós cerramos o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo bastante rico, em que nos permitiu aprofundar as reflexões em torno dos 10 mandamentos, o que nos fez refletir sobre o papel de Jesus, o papel do Espiritismo, a necessidade da fé caminhar passo a passo com a razão, nos fazendo entender, né, as leis de Deus que regem as nossas relações no universo, e termina aí de forma a nos estimular o otimismo, a esperança futura, falando da chegada dessa nova era que a todos há de abraçar ricamente, envolvendo-nos de forma a nos trazer conforto e consolo à alma. Agradecer a presença da Celinha, que chegou, disse que a internet dela está caindo toda hora, que pena. Christian, vamos estar vibrando pelo seu lar, né, pelo seu filho, por você. Com certeza, vamos, durante o momento da prece, firma o seu pensamento, que os espíritos amigos que nos acompanham vão, sem sombra de dúvida, visitar o seu lar, e o seu próprio anjo da guarda vai tratar de lhe ajudar no que for possível. Agradecer a presença da Ida, da Marlene Cabral, saúde para você também, querida. Agradecer a presença da Tilda, de Aperibé. Tão bom quando nós vemos pessoas do interior do estado, do norte, do noroeste do estado conosco. Isso traz muita alegria ao nosso coração. Viu, querida? Que o seu lar seja envolvido, que os companheiros espíritas
de Aperibé sejam fortalecidos no propósito de divulgar a mensagem espírita no interior do nosso estado. Agradecer a presença da Judite, da Iraci Santos, da Celinha. A Helena está chegando agora também. Enfim, queridos, nós encerramos o estudo do nosso Evangelho, mas a atividade do Evangelho ainda não acabou, porque nós vamos para a nossa oração, para a nossa prece final já já. Mas antes, nós sempre colocamos uma canção, porque a gente sabe quantas vezes é difícil para a gente a concentração, né? E a prece final é aquela que a gente pede de forma fervorosa pelo nosso lar, pelos nossos amores. Hoje nós vamos estender as nossas vibrações pela cidade do Rio de Janeiro, pelas cidades que estão sendo visitadas aí pelas chuvas, pelas tempestades. Vamos vibrar pelos companheiros que fizeram pedido aqui no espaço do bate-papo. E aí a gente sempre coloca uma canção que possa contribuir com a tranquilidade, né, com o relaxamento do nosso corpo e com a unidade dos nossos pensamentos. Também é o tempo ideal para você esquecer de separar o copo com água, possa correr na cozinha, pegar um copo com água, para durante a oração vibrar, firmar o pensamento positivamente, a fim de que os espíritos amigos, utilizando o nosso magnetismo pessoal, possam fazer a doação espiritual, fluidificando, magnetizando a água, que nos sirva de remédio, de alimento, de alguma forma. E hoje, já que estamos encerrando o capítulo que trata para nós aí da nova era, né, da chegada de novos tempos, nós reservamos para a nossa canção de hoje uma canção do companheiro Luiz Pedro, muito ouvida no formato de coral. E eu espero que vocês gostem. Quem já conhece vai com certeza se envolver com essa melodia muito bonita que nós conseguimos apreciar na canção Novos Tempos, de autoria de Luiz Pedro.
A letra dessa canção é linda. Os companheiros que não conhecem, depois procura no YouTube, ouça com atenção a mensagem linda que essa canção diz, quando nos afirma a chegada de novos tempos para a humanidade. Tempos de divisão da fraternidade, do perdão, do bem, né? E é uma canção lindíssima. Eu vi a Maúde falando aqui da nossa companheira Lunimar, que também sempre participa conosco. Nós estamos acompanhando aí, né? Ela está hospitalizada ainda, mas sabemos que tem se recuperado, graças a Deus. Nós vamos vibrar por elas também. Então, queridos amigos, eu inclusive postei aí a letra da canção Novos Tempos. Se você quiser depois ler com calma a letra dessa canção. Eu te convido nesse momento então a fechar os seus olhos para que a gente possa estar orando a Deus a fim de agradecer aos espíritos amigos a presença, o apoio nesses instantes, rogando a Jesus que esteja conosco sempre. Vamos fazer a nossa oração de encerramento. Amigo Jesus, Mestre querido, aqui estamos, Senhor, ao final de mais uma reflexão em torno do Teu Evangelho, para agradecer-te, Mestre. Agradecer por essas pérolas dadivosas que são as palavras do Evangelho. Algumas vezes, Senhor, estamos por demais aflitos, angustiados. E basta a leitura de uma frase do Evangelho para recuperarmos a calma, o equilíbrio, a paz. O Teu Evangelho, Senhor, tem sido um bálsamo para as nossas vidas. E é por isso que temos nos esforçado para estar juntos todos os domingos, permitindo com que aquilo que já era algo bom, sendo lido e estudado na nossa intimidade, se transforme em algo extraordinário por meio das reflexões coletivas. Agradecemos a Ti, Jesus, por essa bênção bendita do Teu Evangelho, da Tua Palavra, pela inteligência do homem que nos permitiu conectarmos, juntando irmãos no mesmo ambiente, mesmo estando em cidades e países diferentes. Muito obrigado, Jesus. Mas se algo nos for possível pedir, sabemos que nesse instante, Senhor, na nossa cidade do Rio de Janeiro, no nosso estado, algumas cidades são visitadas por uma tempestade, por fortes ventos. Sabemos, Senhor, que tudo o que acontece nas nossas vidas tem uma razão de ser. Nada é por acaso. Entretanto, Mestre, são irmãos nossos em humanidade que podem estar passando por severas aflições nesse instante. Por isso desejamos muito, Senhor, que as nossas orações, os nossos pensamentos unidos, possam gerar fluidos de paz, energias, vibrações amorosas a acolher cada irmão em aflição. Muitos nomes foram lembrados aqui, Senhor, durante a nossa atividade. Cada companheiro que ora conosco nesse instante está mentalizando o seu pedido, o seu irmão, a sua irmã, o seu filho,
seu pai, a sua mãe, o seu amigo, que precisa nesse instante de receber do seu amigo espiritual, do seu anjo da guarda, o envolvimento, o acolhimento mais intenso. Nós te pedimos, Jesus, permita com que o nosso encontro do Evangelho possa oferecer energias que sustentem o trabalho desses seus emissários no mundo espiritual. Jorra, Senhor, sobre o copo com água que aproximamos do nosso pensamento nesse instante, as bênçãos benditas, benfazejas do magnetismo espiritual, a fim de que este copo com água não seja simplesmente um mineral simples, mas seja um alimento que nos traga sustento à alma e ao corpo. E assim, Senhor da vida, agradecidos a Ti, pedimos a permissão espiritual para encerrarmos o nosso Evangelho no Lar na noite de hoje. Abençoa-nos, Senhor, e permita-nos permanecer em paz. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, nós encerramos o nosso Evangelho na noite de hoje por aqui. Eu agradeço a sua companhia, desejando que o Mestre Jesus possa ter visitado o seu lar, possa fazer morada em seu lar. E desejando te ver no próximo domingo às 21h30 para o nosso encontro diário. Divulgue a nossa página Evangelho no Lar com Bruno Lourenço. Você que está conosco hoje, ainda não curtiu, curta a página. Isso é muito importante para que você seja notificado quando nós estivermos ao vivo. Divulgue entre os amigos, divulgue na casa espírita. Um feixe de vara sozinho é fraco, mas quando nós nos unimos, nós podemos produzir uma imensidão de energias benfazejas que podem transformar a realidade do nosso país, do nosso planeta. Espero vê-los no próximo domingo, desejando que o Senhor de bênçãos abençoe o seu lar e a sua vida. Graça e paz. Em nome de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo.